Podemos imaginar que nossas mentes são várias e várias portas em sequência, e cada porta nos traz uma memória. São milhões de portas, com milhões de memórias e experiências. Algumas portas são comuns e trazem informações e experiências comuns, como endereços e telefones, e podem a qualquer momento sofrer alterações em seu conteúdo. A informação passada pode ser reorganizada pela informação presente, e assim o era é substituído pelo sou. Ainda assim, mesmo com a reorganização, a energia da informação anterior continua lá, porém menor e mais fraca. Por isso, pacientes com Alzheimer, mesmo com algumas portas bagunçadas ou apagadas, conseguem ter acesso a memórias e experiências tão antigas quanto a primeira infância. Algumas portas são agressivas, com conteúdo emocional agressivo como angústia, fobia, tensidade, depressão e compulsão. São portas traumáticas que trazem conflito e tentamos evitar. Essas portas são o problema. Elas são as responsáveis por dificultar ou mesmo bloquear as respostas mais inteligentes em situações completamente estressantes. Quando nossas mentes encontram essas portas, por mais irracional que seja, como o medo de uma colher, por exemplo, a tensão se torna tão grande que bloqueia o acesso a milhares de outras portas e perdemos a lógica da consciência. Entramos em tamanha tensão que é como se nossas mentes se escondessem, e por isso ficamos irreconhecíveis. Com reações desproporcionais, incoerentes e ilógicas. Mau humor, ciúmes, raiva, pessimismo, impulsividade, alienação, excesso de autoconfiança e dependência, são todas portas agressivas que encontramos e perdemos o controle da racionalidade. Se pararmos para analisar cada uma das estruturas logicamente, chegaremos à mesma conclusão de que são irracionais. Se você puder identificar essas portas, estará cada vez mais perto da saúde mental. É dolorido, ela não vai ser apagada completamente, mas será reescrita. Também temos as portas saudáveis, é claro, que dão prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade e afins. São as portas saudáveis que desenvolvem a inteligência e nos tornam exemplos de seres humanos leves e de bem com a vida. Infelizmente, nossa mente só está relativamente madura no final de nossas adolescências, podendo filtrar o que é estressante e escrever sua própria história. O problema é que até lá, já temos milhares de experiências, milhares de portas formadas. Em nossa sociedade atual, ninguém se preocupa com isso. Muitos pais delegam essa responsabilidade à escola e a escola por sua vez não se responsabiliza por isso. Sua função é apenas compartilhar conhecimento sobre o mundo. E não conhecimento sobre gerir emoção e controle emocional. Temos pessoas com diplomas em mãos que não conseguem lidar com perdas e frustrações. É mais do que perder valores, é não conseguir gerir a própria vida. Por isso de alguns anos para cá as coisas só pioraram e só adoecemos. É claro, podemos reescrever cada experiência, mas quantas pessoas realmente farão isso instintivamente? Poucas ou nenhuma, é algo tão complicado quanto uma cirurgia no corpo. 90% do que armazenamos deriva do exemplo de nossos pais. Como falam, como agem, como corrigem e como incentivam. E cada experiência formam portas que constroem nossas mentes. Portanto, pais que são impulsivos, inflexíveis e rígidos criaram várias e várias portas agressivas em seus filhos, que já irão crescer com várias e várias portas agressivas e traumáticas. Se fossemos tentar de alguma forma conter esses pais, precisaríamos contar com as escolas, que observariam essas crianças, mas na prática não é assim que funciona. Nossas mentes possuem capacidades incríveis e mesmo assim não nos damos conta disso. Passamos por portas e sempre damos mais atenção às portas erradas. Podemos montar filmes e séries divertidas, mas escolhemos sempre os piores terrores possíveis. Nossa mente é uma fonte infinita de lazer e prazer, mas mesmo assim nos bombardeamos com as piores situações possíveis assim que algo se apresenta, e não sabemos como lidar, porque nunca fomos ensinados a lidar. Não sabemos o que fazer com as vaias e os vexames, com os desafios e as frustrações, com as lágrimas e as traições. Não sabemos o que fazer com as portas agressivas e talvez esse seja o seu caso aqui. Talvez você esteja preso ou presa em portas agressivas que representam abandono, exclusão, ressentimento, e fazem com que mais nada na sua visão tenha algum sentido. Mas isso não é verdade. Você é mais inteligente do que imagina, consegue lidar com mais situações difíceis do que imagina. Consegue sair dessas portas e as reescrever. Você não consegue controlar todas as suas experiências e situações que acontecem, mas consegue controlar se aquilo se tornará uma porta agressiva ou uma saudável. Fuja da irracionalidade, fuja das emoções instintivas, e você se tornará um ser humano incrível. Se a sociedade nos abandona, podemos, é claro, nos tratar, mas se nós mesmos nos abandonamos, não há mais nada que possamos fazer. Bom, obrigado por acompanhar essa história incrível até aqui. Você faz a diferença e é apenas o começo. Curta, compartilhe e se inscreva. Até a próxima!